Olá, seus lindos, está começando Espiritualidade na Prática, os mistérios da alma. Meu nome é Bruno Gimenez, estou aqui do lado com... Luiz Mourão. Luiz Mourão. Do time do Cliente Feliz. O blogueirinho das galáxias. Tá todo se achando, camiseta igual do chefe aí, ó. Viu como é que tá? Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Boa tarde. Tudo certo. Bom dia, boa noite para quem tá nos vendo. Estamos aqui para gravar mais um Espiritualidade na Prática e o Luiz, como sempre, traz a pergunta. Qual é a pergunta de hoje? A pergunta de hoje é a seguinte: meu pai morreu faz menos de um ano. Tenho receio que ele não esteja bem ou não esteja na luz. Como saber ou ajudar? Eu não esteja na luz ou ele não esteja? Ele. Ah, ele não esteja na luz. Teu pai morreu, tô com receio que ele não esteja na luz. Isso. Como saber e como ajudar? É. Vamos falar disso depois da vinheta. Solta a vinheta, Juliana. Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos para o Espiritualidade na Prática, os mistérios da alma. A cabrita Juliana voltou. Se você tem medo de bode, não assusta que não é bode, é a Juliana e é a minha cabra. E se você acha que ela é do capeta, como alguns falaram, você pega o capeta e você vai tomar uma no bar e esquece da minha vida. Para de sair daqui. Alguma vez eu mandei uma mensagem pra você, caçoando, fazendo bullying do seu filho ou da sua filha? Você já viu eu fazendo isso? Mandando mensagem pra algum fã, pra algum seguidor meu e zoando com seu filho? Ah, seu filho! Eu tenho uma filha, a Juliana, que é uma cabra. E não tem nada a ver com as cabras de ritual, não sei o que você nem sabe o que significa. Então presta atenção. E vocês que já sabem tudo o que significa, me ajuda a cuidar da minha filha Juliana. Eu acho uma sacanagem. Ela vai ficar na vinheta do programa, Luiz. Muita gente ficou com saudade da Juliana. Ficou, né? Você viu como ela envelheceu? Ela tá bem mais velha, né? A verdade é. Eu também tô velho, ela também tá, né? Todo mundo, né? Então, gente, hoje nós vamos falar sobre isso. Tô aqui com o Luiz, estamos fazendo o Espiritualidade na Prática. Essa é a terceira temporada, esse é o quarto episódio. Espero que vocês estejam gostando. E antes de continuar, quero pedir a você o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. Mas só dá se você gostar dessa jossa. Porque esse trabalho aqui é para ser bom e é para tocar o coração das pessoas, gente profunda, como diz a Paty. Isso aí. Então, se você não sabe nada, você não gosta do que eu estou falando, número 1, assiste até o final e depois você conclui. Agora, se você já é de casa, se você já é gente profunda, se você já gosta da gente, já dá o seu like, deixa o seu comentário, faz sua pergunta. Porque são as perguntas que a gente está reunindo, né, Luiz? Para trazer respostas para vocês, porque a gente entende que são os anseios seus. E outra coisa, a gente estava olhando aqui aquelas boxes de pergunta que a gente põe no Instagram, @BrunoJGimenez, vou pedir para colocar aqui. Vocês perguntam lá, a gente responde aqui e assim a gente vai alimentando, vai trazendo conteúdo para vocês. Fechou? Então confere se você não é inscrito, está chegando agora. O meu nome é Bruno Gimenez e junto com a Patrícia Cândido, com o time Luz da Serra, representado pelo Luiz aqui, nós fazemos este canal há tanto tempo. Foi o primeiro canal do Brasil de espiritualidade a bater 100 mil inscritos. Na época foi um marco incrível, nós já estamos com mais de 1.800.000 faz tempo. E o nosso caminho é ajudar você a ser tudo que nasceu para ser e fazer a sua prosperidade brilhar. O slogan da nossa empresa é Seja Feliz, Saudável e Próspero. E a gente trabalha nisso. Então eu sou autor de mais de 20 livros, 24 agora, acho que 23, 24. E junto com o time Luz da Serra a gente faz um trabalho para ajudar você a desenvolver esses pilares que eu disse. Agora, quando a gente fala de espiritualidade aqui, eu respeito as religiões, mas eu não sou atrelado a elas. E quando eu falo respeito, eu respeito mesmo, porque eu acho que religião é um freio moral para muitos. Mas eu adotei, e a maior parte das pessoas que seguem esse canal adotaram também, a postura de respeitar as religiões como se respeita um bom livro. Como algo que te influenciou, como algo que te deu linhas e diretrizes, mas que não é a única verdade absoluta. E isso não é pecado. Você questionar a sua religião, ou você querer complementar onde a sua religião é ausente ou é carente, buscando informação no universo, não é pecado. Mas treinaram a gente, como eu fui treinado, sou católico de batismo, que se eu fosse buscar uma outra informação era pecado e que Jesus não gostava. Eu escutei isso, Jesus não gosta. Jesus não gosta, eu vou pro inferno. Eu vou pro inferno de buscar o conhecimento. Se o próprio Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ô saco! Outra coisa, quando eu fui estudar profundamente, eu vi dois elementos da história, Concílio de Niceia e Concílio de Constantinopla. Tem divergências na data, se é 300 depois de Cristo, se é 700 depois de Cristo, mais ou menos. Tem muitas histórias falando, mas é real e está até nos livros de filosofia. Esses dois concílios, de certa forma, organizaram o cristianismo bagunçado da época e trouxeram um patamar de ajustes e decidiu quais seriam os
os evangelhos que estariam dentro da Bíblia. São conhecidos como os evangelhos canônicos, os 4 que você já ouviu falar. Porém, existem outros evangelhos, que são os evangelhos apócrifos, que foram descobertos depois, como o evangelho de Tomé, de Maria Madalena, de Pedro. Então, imagina só, os evangelhos que a gente não tem acesso e que eles podem ter influenciado tudo, alguns mais machistas, outros mais esotéricos, os famosos gnósticos, outros mais feministas. O evangelho de Maria Madalena enaltecia a força da mulher. Não podia. Porém, em um determinado momento, conhecido como esses concílios, os reis e os imperadores da época, Teodoro, tem as passagens do rei James, tem a passagem do Teodoro, eles decidiram, espera aí, vamos organizar essa bagaça daqui, a Bíblia pode ser assim. Então a Bíblia foi controlada. Por mais que exista um decreto dizendo qual o número de palavras, o número de versos, o número de linhas que a Bíblia tem que ter, isso não é real. A cada ano, pessoas alteram a Bíblia. Então, é óbvio que a matriz essencial espiritual da Bíblia é correta, é incrível e salva o mundo. A egrégora das pessoas colocando fé sobre a Bíblia, não tenha dúvida que salva o mundo. Porém, o que você tem que entender é que quando você vai questionar as coisas e querer buscar a verdadeira verdade, eu estou a fim de saber a verdadeira verdade, a fim de saber a verdadeira verdade. Eu tô a fim de saber. O quê? A verdadeira verdade. Ah, tá. Isso é a música do Cidade Negra, né? A fim de saber a verdadeira verdade, não tamo a fim de saber, a fim de saber. Então, o que acontece é que nós vamos buscar essa informação e nós nos abrimos para o que a gente chama de espiritualismo. E o espiritualismo raiz é o seguinte: a melhor verdade, a melhor religião é do coração e a melhor filosofia é de fazer o bem. Então, é nesse contexto que a espiritualidade na prática funciona e é esse contexto que tem uma chama no seu coração querendo saber mais, querendo entender mais das coisas. É por isso que nós fazemos o que nós fazemos, certo, Luiz? É isso aí, essa questão da religião é muito do homem, né? Não só nessa questão do Concílio de Nicéia e de Constantinopla, a gente teve a escolha por parte de pessoas falíveis, né? Quais evangelhos estariam na Bíblia, como também a questão da própria tradução pode ter desfigurado alguns elementos da Bíblia, né? Para poder... Cara, o livro da Código da Alma da Patrícia foi traduzido para o português de Portugal. Sim, é uma tradução, porque tem uma diferença. E teve palavras lá que a Patrícia falou, não, mas não é isso que eu quis dizer. Exatamente. No mesmo idioma já teve alterações, né? Imagina de um idioma para o outro que do hebraico para o latim. Falta palavra, falta um risquinho, falta letra. Tá louco. E eu sei que quando eu falo isso, muita gente fala, não, mas isso é isso, isso é aquilo. Tá, mas a minha ideia aqui não é entrar num combate contigo. Sim. A minha ideia é que a gente possa estimular as pessoas, né, Luiz, a entrar numa espiritualidade livre, que elas questionem, que elas estudem. E que a melhor religião do coração é a melhor filosofia de fazer o bem. Seja pura. Então a gente não é contra a religião. Eu continuo sendo católico. Não abandonei, não estou cuspindo no prato que eu comi. Mas eu não sou católico de religião. Eu tenho católico como influência. Entende? Eu também já passei pela Umbanda quando eu fui socorrido. Quase morri, me levaram na Umbanda, eu fui curado. Então eu tenho a Umbanda como um carinho no meu coração. Espiritismo, mesma coisa. Eu já passei por Sertionoye, eu sei que não é uma religião, mas essas versões como chama? De fluxos espirituais na nossa vida, elas precisam ser valorizadas. Então, se eu sou evangélico, então eu vou negar tudo que vem do shantoísmo, do hinduísmo, do jainismo. Poxa, é muita arrogância. Então, a gente entende que as religiões devem ser tratadas como fluxos de sabedoria, mas elas não são verdades absolutas, porque elas não foram criadas pelos mestres. Ela foi criada pelos homens, pelos discípulos, numa tentativa absurdamente natural de imortalizar a mensagem dos mestres. Então, não foi Jesus que criou o cristianismo, não foi Buda que criou o budismo. Olha que interessante. Pois é, era tudo mensagem de amor, claro. Amar uns aos outros, né? Descobrir a verdade, só que cada um na sua ótica foi classificando a verdade. Então é isso que a gente faz aqui. Isso. A gente trabalha com clareza. Então vamos responder a pergunta. Seu pai morreu há mais de um ano, você está preocupado que ele não está na luz, número 1. Número 2, você está preocupada como saber, como ajudar a isso, né? Bom, tem muitas pessoas que perdem os entes queridos. A primeira coisa é que se você pensa assim, você já está avançada num sentimento, numa noção que o corpo morreu, mas o espírito jamais. Então, sim, ele está em algum lugar. Sim, ele pode não chamar o mesmo nome. Sim, ele pode não ter o mesmo RG. Sim, ele perdeu as credenciais da Terra, mas ele jamais perderá as credenciais do cosmos, o que é lindo. Porém, o que morre é o corpo, não é o espírito. E o que reserva, ou ancora, armazena os âmbitos de personalidade, os temperamentos, é o espírito. E como aquilo que reserva o temperamento não morreu,
é óbvio que o temperamento dele tende a ser o mesmo que era antes de morrer. Então, quando o corpo morre, o temperamento não morre, porque o espírito se mantém. E isso, a pergunta que eu falo para você é o seguinte: como era o esclarecimento espiritual do seu pai? Como era o âmbito emocional dele? Ele era uma pessoa da caridade, do bem, que ajudava os outros, ou ele era um sacaninha? Ele era um cara que era um bom pai, um bom marido, ele era uma pessoa que realmente tinha esse lado da bondade, ou ele era uma pessoa que não era tão dedicado a isso, ou uma pessoa que só queria saber de festa, ou uma pessoa que era muito raivosa, rancorosa? Como era essa pessoa? Que méritos ele acumulou? E quando eu digo méritos, não é como os egípcios falavam do deus Tot, que era o deus Tot, né? Que era o escriba dos deuses que escrevia tudo o que nós fazíamos em terra. Não tenha dúvida que essa visão do deus Tot, ele é uma visão de uma força universal que a gente chama de Akasha. Existem os registros akáshicos, acásicos ou acásticos, tá? É a mesma coisa. Esses registros são o seguinte: tudo que a gente faz fica gravado no banco de dados do universo. É como tudo que a gente faz no celular fica na nuvem ou fica em alguma chip de computador. Então o que acontece é o seguinte: tenta olhar para este HD do seu pai em vida. Como ele era em vida? Ele era do bem, ele era pacífico, ele tinha os estresses dele, mas ele sempre buscava o certo. Pode ter certeza que quando ele desencarnou, ele levou isso com ele. E ele levou os méritos. Agora, ele era do mal, ele era viciado, ele era uma pessoa que tomava muito um negocinho ali, sabe? Que estava sempre envolvido com vícios. Você tem dúvida nenhuma que ele deve estar sofrendo do outro lado mais que sofria aqui. E daí ele foi pro outro lado. Para onde que a pessoa vai, né? Para onde que o espírito vai depois que ele desencarna? Então, quando o espírito desencarna, existem vários estágios. Se desencarnou por morte natural... E morte morrida, natural, sem nenhuma, como é que eu posso dizer? Sem nenhum incentivo. Mas Bruno, como é o incentivo? O incentivo é o seguinte: você pular de paraquedas, você está incentivando, você está favorecendo. Mas eu salto, sou paraquedista profissional. Mas foda-se o que você é. Existem leis naturais e você está fortalecendo. Eu sou piloto de automóvel, sou piloto automobilista, né? Não sei como é que é o nome disso. Você é piloto de Fórmula 1, você é piloto. Tem um amigo meu que é piloto de moto mesmo, de moto velocidade. E dos bons. Então, se acontecer alguma coisa com o cara que é piloto de Fórmula 1, tanto que falam muito, né? O plano espiritual já falou sobre isso, que o próprio Ayrton Senna, embora tinha muito mérito, era uma alma boa, se ele não tivesse essa profissão, ele provavelmente estava aí. Então, ele acelerou a morte dele. Como é o nome do processo de acelerar? É suicídio. Suicídio. Mas ele fez consciente? Não intencional. Então, é um suicídio não intencional, suicídio inconsciente. Atenua? Muito diferente do cara dar um tiro na cabeça. Mas não deixa de ser suicídio. Mas não deixa de ser. Então, o que acontece é que quando a fruta tá madura, que você força do pé, você não faz força, ela cai. Não a manga verde. Mas, quando a manga tá verde, você tem que puxar e ela não vem. O que significa? O espírito, ele sai do corpo facilmente, suavemente, como a fumaça que sai da fogueira e sobe, por natureza. Então, pronto. Quando a pessoa está pronta para morrer, a chance dela ir é muito fácil. Então a pergunta que eu faço: ele morreu de velho, ele morreu de morte natural, ele morreu antes da hora, ele morreu depois da hora. Se ele morreu de velho, aquela pessoa que padeceu na cama e morreu, a chance dessa pessoa aí é muito grande. Passa um vento e leva. E daí quando a pessoa morre de velho, mas tem um agravante de alguma doença, né? Aí pode atrapalhar um pouco. Pode né? atrapalhar, e daí tem um pouco a ver com o que a pessoa sente, pensou, os sentimentos dela em vida, né? Que ela acumulou. Isso, o que importa é o sentimento. Porque é muito comum a pessoa morrer com uma doença grave, que estava fazendo ela sofrer muito, e por ela desligar o cordão de prata dela do corpo físico, a sensação do físico diminui. Então imediatamente ela sente um alívio. E aí quando ela sente um alívio, e aí ela percebe que morreu, uau! Só que o que acontece é o seguinte: quando a gente morre, a gente continua tendo a mesma cognição que tinha antes de morrer. Até maior, até o nível de consciência aumenta. Então o que acontece? Para muitas pessoas que se tornam, a gente já falou sobre isso, sobre virar obsessor, ela morre, ela fala, mas eu não morri, eu tô aqui. E ela vai aonde? Próximo dos parentes. Ela fica: eu não morri, Thiago, você não tá falando comigo. Mas ele não percebe que ele tá fora do corpo físico, porque não mudou nada. E o que acontece? É nesse momento que a oração da família é muito importante. Número 1, oração da família. Número 2, é nesse momento que você tem que, você tem que respirar fundo e não sofrer pelo seu parente que você perdeu. Desapegar. Porque é egoísmo da sua parte. Quando você fala: mãe, que saudade, tio, que saudade. Você tá jogando um laço assim de cowboy na pessoa e mantendo um laço.
fácil. Então, se você ama o seu animalzinho de estimação, se você ama um tio, primo, irmão, vizinho que foi, você tem que segurar, aguentar firme e não projetar essa sensação. Lembra no episódio anterior que nós falamos de obsessão de vivo para morto? Daquela dor de cabeça, né? Aquela dor de cabeça que dá, que parece que você entrou num ar-condicionado gelado, vindo do calor ou vice-versa, ou que tomou um reflexo de luz num espelho, daquela dor de cabeça, assim. Isso é dor de cabeça de obsessão que o lado de espiritual recebe. Então, neste caso, quando você percebe que ele está mal, a pessoa sonha muito com morto? Ela sonha muito? Sim, ela disse que sim. Essa pessoa que comentou do pai dela falou que ela sonha e que queria saber o que é o significado. Então, aí esse é legal. Se a pessoa sonha muito com morto, já não tá bom. Porque um morto desencarnado, não é morto, tá, gente? A gente falar. Uma pessoa desencarnada que foi, mas está em paz, ela entende que cada um aqui na Terra tem o seu papel. De vez em quando ela tem o merecimento de dar um oi aqui, mas ela entende que vida que segue. Agora, quando ela sonha muito, quer dizer que os dois lá estão conectados demais. Ou do lado de cá para lá, ou do lado de lá para cá. Então, a dica para saber se tá bem, eu sonhava com o meu avô, parei de sonhar. De vez em quando. Eu chego à conclusão hoje que eu parei de sonhar com o meu avô porque ele já voltou. Ou ele tá pronto para voltar. Mas eu sonhava com o meu avô. Todas as vezes que eu sonhava com o meu avô tinha os dentes, já tinha dentadura e tal, né? E eu me lembro de antes dele tinha os dentes mais feios, antes de colocar a dentadura, que ficou tudo certinho, né? Mas eu me lembro de antes. E aí, engraçado que quando eu sonhava com o meu avô, os dentes dele estavam mais bonitos e mais naturais, ele tinha mais cabelo, ele estava mais jovem e eles tinham um semblante leve. E nunca de escuro, nunca com cara fechada. Então, isso não falha, Luiz. Está sonhando com um desencarnado, ele tem que estar bem, sorridente, com roupa clara, leve. Porque essa ideoplastia, o nome disso, é a ideia que você cria, a realidade que você projeta com base no que você está pensando sobre você, está ligado à sua autoimagem. A autoimagem que a pessoa tem está projetada e você capta no sonho. Então, se a autoimagem projetada está leve, está mais jovem, está mais sadia, está mais feliz, a pessoa já se arrumou. Nem se preocupe, está tudo bem. Agora, se a pessoa está mal, com cara de sofrimento, pedindo ajuda, aí põe todo mundo para rezar. E se é suicídio, então, aí não precisa nem responder. Se você tem um suicida na família, você tem que rezar até você morrer. Para ajudar. Se tem um suicida na sua família, você tem que rezar para ele pelo menos uma vez por semana até você morrer. O que acontece? Não tem. Acontece? É porque o suicídio ele atrapalhou muito esse ponto ele atrapalhou muito essa questão de ir antes da hora. Quando ele está antes da hora, é o seguinte, ele não tem mais o corpo, mas ele tem totalmente magnetismo do corpo, ou seja, a fruta não estava madura, lembra que não caiu do pé? Puxou a manga cedo. Então ele está desencarnado e ele está sentindo todas as dores do corpo que ele matou. Entendi. Até chegar a data que seria a data da validade do corpo dele. Então quando a pessoa desencarna, ela fica num estado emocional tão sofrido, que ela precisa se perdoar primeiro, porque ela vê a merda que ela fez. Luiz, todo suicida não quer acabar com a vida. Isso aqui acaba com a dor que ele está sentindo. Com a dor. E ele, como é iludido, desinformado, ele acaba com a vida achando que vai acabar com a dor. A dor continua, aí a dor continua e ainda pior, porque agora ele criou um agravante que é o suicídio. Outra coisa, quando reencarna um suicida, ele reencarna uma vida só para terminar que ficou faltando. E a outra vida só para pagar o karma de ter estragado a primeira vida. Então, em outras palavras, o que diz o plano espiritual mais ou menos sobre isso é que ele atrapalhou uma vida e meia. Uma para terminar, meia para terminar o que ele interrompeu, mais uma para ajustar o karma. E são essas pessoas que às vezes a gente vê com defeitos físicos muito fortes. Limitações, né? Limitações. E também pessoas que têm algumas dores muito fortes ou alguns problemas congênitos assim, que precisam de injeções quase impossíveis. Então, nesse caso, a pessoa precisa muito da família rezando para mudar o karma dela, para ela ter merecimento. Para na próxima vida ela não vir tão sofrida. Agora, não quer dizer que uma pessoa que aprende, se esclarece, muda em espírito, que não vai ser mais rápido para ela. Então, é isso que eu estou te dizendo. Vamos supor, um parente seu precisa de ajuda médico-científica. Ela pode ir no Albert Einstein em São Paulo ou pode ir no Hospital Público de Joaquininha do Sul, que tem 12 mil habitantes. Onde você gostaria que o seu parente fosse tratado? Albert Einstein. Quais as chances dele se recuperar? Lá no Albert Einstein. É sobre isso. Sim. Então vai ser difícil, vai ser um processo, tem uma cirurgia para fazer, mas aqui o risco é muito menor que lá, que as chances de sucesso é muito maior que lá. Quando a gente aplica a oração e a gente ajuda, é a oração de um jeito normal. E eu vejo assim, toda vez que alguém na família desencarna por morte muito grave, a família está sendo convidada a aprender mais sobre a vida espiritual. Isso não falha. É um grupo, né? Que uma ação, né, gera todo um emaranhado de consequências para aquele grupo poder aprender em conjunto. Isso. Também. Agora, deixa eu te falar uma coisa.
Não precisa ser espírita, umbandista, católico, kardecista, qualquerista. Precisa de religião. Para aprender isso. Eu sempre estudei muito isso, Luiz. Mas eu fui passeando por tudo que eu conheci e fui tentando entender. Porque as leis naturais estão aí. As religiões foram codificações das leis naturais. E é por isso que as religiões têm coisas muito parecidas entre si. Porque elas pegaram aspectos da natureza e estudaram. Mas quando trouxeram para os aspectos do comportamento do regionalismo, elas mudaram. Pelo regionalismo, claro, justamente. O regionalismo é o que mais muda a religião. É por isso que as religiões são diferentes, por causa do regionalismo. Mas no fundo a filosofia é a mesma. É a mesma coisa. Então, se você chegar para um evangélico e falar, você tem mediunidade na sua religião? Não, Deus o livre, isso é coisa do capeta. Eu tenho um amigo que fala isso para mim. Não, você é médium? Não. Aí ele pega e posta no Instagram dele. Essa noite Jeová falou comigo, não sei o que. Para nós, isso, eu não sou espírita, mas para mim isso é mediunidade. Então recebeu o Espírito Santo, né? Então é uma revelação. Para mim, revelação é o que a gente chama de canalização, Sim. onde canalizou aquilo. Então a gente precisa pegar e ter esses pontos. E é por isso, gente, deixa eu contar aqui para vocês, é por isso e por esses por outros motivos que eu quero falar para você. Você sente arrepio em alguns lugares? Você é o tipo de pessoa que sabe antes dos outros dizer? Se alguém está mentindo, você sabe que está mentindo? Você é uma pessoa muito influenciada pela energia dos outros? Você gostaria de saber como é que é a mediunidade, como receber mensagens espirituais? Você gostaria de desmistificar a espiritualidade, seu sentido, proteção energética e áurica do ponto de vista científico, intencional e fazer isso da sua vida melhor? Eu fiz um vídeo sobre isso que pode ser um caminho para você. Clica aqui em algum lugar, assiste esse outro vídeo, é outro vídeo aqui do YouTube que eu e o Luiz debatemos para você sobre uma coisa que você pode fazer agora, tá? Então assiste esse vídeo aí para a gente continuar. Então, uma das coisas importantes sobre esse processo, Luiz, é realmente entender quando o corpo morre, o espírito vai. O espírito carrega consigo os mesmos fragmentos e elementos que ele já tinha em vida. Se eu sou uma mala sem alça em vida, quando eu desencarno, eu sou uma mala sem alça extrafísica. Se eu sou uma pessoa caridosa em vida, quando eu desencarno, eu sou uma pessoa caridosa espiritualmente também. Não muda isso. Por isso que é importante fazer hoje, amanhã e depois, né? Você é a soma daquilo que você faz ao longo da vida, né? Porque na beira do desencarne você se arrependeu, lembrou daquele momento que você não devia ter chutado aquele cachorro, nem batido na criança. Não é por causa desse arrependimento naquele momento que você vai para melhor, né? Você tem que pegar nesse momento, colocar a mão na consciência e ver que você é a soma de tudo aquilo que você fez, não só daquele arrependimento na hora da passagem. O negócio é sério, pessoal. E infelizmente as pessoas só pensam na morte na hora que ela está chegando. Então eu tenho um professor querido que um dia eu vou trazer aqui, ele sempre fala, Bruno, leva a vida tão a sério, você não vai sair vivo dela mesmo. Então a verdade é essa. E se você não entender que a vida é só um estágio e que quando o corpo morre a alma continua, e essa alma é uma coisa boa, uma consciência, e que a gente tem afinidade com as pessoas por aí, porque já conhece ela de outras existências, a coisa muda. Mas com os pés calçados do discernimento, nós vamos falar aqui sobre reencarnação, nós vamos falar aqui sobre afinidades, nós vamos falar sobre sincronicidades, as ditas coincidências, e vamos falar de muito mais assuntos que você perguntar. Então deixa eu perguntar aqui embaixo para a gente responder em próximos vídeos. E lembre-se, se você é esse tipo de pessoa sensível como eu fui, se você já foi confundido no caminho da espiritualidade e da mediunidade, se você algum dia já foi convidado a desenvolver o seu sentido e não sabia como, e acha tudo muito confuso, eu fiz um vídeo aqui com o Luiz para você. Assiste agora, tá aqui embaixo, aqui no YouTube mesmo, é 5 minutos para você ver isso, para você mudar a sua vida. Então a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais uma espiritualidade na prática com os mistérios da alma. Valeu? Valeu. Muito obrigado, até o próximo episódio. Até, um beijo. Deixa o seu like, coloca o seu comentário, compartilha com as pessoas que você gosta e confere se você já é inscrito no canal. Até mais. Isso aí.